Beleza, vamos mais uma aula de biologia. A última aula de biologia, né, que eu passei sobre o debate entre John Needham e Lázaro Spallanzani, onde não ficou decidido qual teoria que estava correta, a biogênese ou biogênese. Ficou empatado, né? Então agora experimento de Pasteur, Louis Pasteur, que acabou definitivamente com a abiogênese. Então ele provou que os micróbios são provenientes do ar. Então ele fez o experimento do pescoço de cisne. Como que foi esse experimento do pescoço de cisne? Então ele pegou frascos de vidro com gargalo comprido, aí esses balões, e derreteu. Ele colocou o caldo nutritivo dentro, derreteu o gargalo até formar um J, parecendo um pescoço de cisne mesmo, um cabo de guarda-chuva, ok? Então nós vemos aí na figura que ele entortou o gargalo. Primeiro ele colocou o caldo nutritivo, depois ele entortou o gargalo. E após ele colocar o caldo nutritivo, entortar o gargalo, ele aqueceu o caldo nutritivo. Então ele aqueceu esse caldo nutritivo, fazendo com que ele evaporasse e saindo, né, pela abertura e do gargalo. Então ele deixou aberto para o ar entrar. Então o ar entrava nesse gargalo e ia até o caldo nutritivo. Então durante a fervura o caldo evaporou e saía pelo gargalo, o vapor. Mas também na curva lá embaixo ficava retido, porque condensava o caldo nutritivo ali e ficava retido o caldo ali, uma parte do caldo. Saía uma parte, mas uma parte ficava retido ali, ok? Após ele ferver e evaporar, ele tirou do fogo e depois de um tempo fora da fervura, ele quebrou e verificou o caldo nutritivo interiormente e viu que não havia contaminação de micro-organismos, provando que os seres vivos só vêm de outros pré-existentes, mesmo que seja micro-organismos. Então ele ferveu, evaporou e depois ele quebrou, chegando a essa conclusão. O que aconteceu na verdade? Ali o ar passou, mas as partículas dos micro-organismos que estavam no ar, ficou retido naquele líquido que ficou condensado naquela curva. Então ali funcionou como um filtro. E o ar que chegava no caldo estava estéril, não contaminando o caldo nutritivo. Provando mais uma vez então que a biogênese estava correta, que os seres vivos só vêm de outro pré-existente. Não ocorreu crescimento microbiano nesses frascos. Após um tempo, lógico, depois de quebrado, ficou contaminado o líquido, porque veio de uma fonte externa, do ar. Tá bom? Então, derrubou definitivamente a abiogênese, provando que a vida surgiu de outro ser vivo pré-existente. Mas e aí? Mas quando que surgiu a vida? De que forma surgiu a vida? De que forma surgiu a vida? O primeiro ser vivo, há 3,8 bilhões, 3,5 bilhões de anos atrás, como surgiu? Então tem algumas hipóteses. Uma das hipóteses é a panspermia, né? Nós vimos que a geração espontânea caiu por terra. Tem a panspermia, que quem acredita na panspermia acredita que os seres vivos vieram de outro planeta, mas aí acaba com a dúvida do surgimento da vida na Terra, mas é o surgimento da vida em geral. Então passou o problema para o espaço nesse caso, né? Mas hoje acredita-se que os seres vivos, os primeiros, eram bem simples, bactérias. Então elas não resistiriam, talvez uma viagem, um meteoro, não conseguiriam resistir à entrada aqui na Terra, porque pegaria fogo. Sabe-se hoje que matérias orgânicas, tipo aminoácidos,
foram encontrados em meteoros que caíram na Terra. E naquela época, há 4 bilhões, 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra era bombardeada por meteoros. E tinha muita chuva, muitos raios, durante milhares de anos choveram. Então acredita-se hoje que as matérias orgânicas, muitas matérias orgânicas podem ter vindo através de meteoros. Então a teoria da vida vindo no meteoro é complicada. Não se encontrou vida em meteoro, mas sim partes da vida, aminoácidos, por exemplo. Tem evolução química, né? Tem a panspermia e tem a evolução química, outra hipótese sobre a origem da vida na Terra, o qual átomos da vida, como carbono, hidrogênio, oxigênio, eles se juntaram e formaram moléculas do tipo proteínas, do tipo carboidratos. Então, a geração espontânea caiu por terra com o experimento de Louis Pasteur, mas as outras hipóteses do tipo panspermia e a evolução química hoje mais aceita. Então, os seres vivos são compostos de átomos, como tudo na Terra, né? Então, uma evolução química dos átomos mais simples para as moléculas, tipo proteína, carboidratos, ácidos graxos, gorduras, depois para a formação das estruturas celulares e depois para a célula. É uma evolução química que nós vamos ver em um próximo vídeo. Então acabou a geração espontânea, tem a panspermia e também a evolução química criada por Alexander Oparin e também Haldane, um biólogo, Haldane, e o bioquímico Alexander Oparin criou uma hipótese sobre a origem da vida. Deixamos para o próximo vídeo. Obrigado!